Saudações de paz, olho aqui para mais um vídeo da nossa série Cura Interior e hoje eu quero falar sobre consequências emocionais. Muitas pessoas estão passando por desequilíbrio emocional, outras por algumas somatizações, né, de doenças emocionais, psicológicas e não entendem como iniciaram esse processo, não entendem por que estão dentro desse ciclo negativo. A gente pode falar da parte, né, emocional, da parte psicológica, onde muitas vezes isso se inicia a partir de um trauma. Nós vivenciamos um trauma e esse trauma gera na nossa memória uma lembrança, uma ligação, um padrão. Todas as vezes que um gatilho é acionado, e a gente chama o gatilho geralmente dos sentidos, ou o que você ouve, ou o cheiro que você sente, alguma coisa que é como se abrisse uma gavetinha no seu cérebro e trouxesse à memória aquele trauma. E aí isso gera na sua mente pensamentos negativos e faz você começar a criar na sua realidade através dessa mentalidade negativa, desse trauma que você vivenciou. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou algum tipo de trauma, um assalto, por exemplo, essa pessoa, ela tende a todas as vezes que ela ouviu, digamos que uma pessoa sofreu um assalto e esse assalto foi com um motoqueiro. Um motoqueiro estava passando, foi lá e assaltou. O gatilho que essa pessoa tem é o gatilho auditivo. Todas as vezes que ela ouvir o barulho de uma moto, ela vai se assustar, ela pode ter aí uma reação negativa. Por quê? Porque a memória dela registrou essa informação. Então, quando ela aciona esse gatilho auditivo, automaticamente vem os pensamentos. Mas a gente também pode falar da questão espiritual, que muitas vezes parte de pensamentos negativos que vêm através de influências malignas. Como que isso funciona? Quando a gente passa por algum trauma, e todos nós estamos sujeitos a passar por alguma coisa, é como se uma força negativa quisesse que você se recordasse desses pensamentos negativos para criar a partir daí sementes negativas. Qual que é o título do nosso vídeo? Consequências emocionais. A gente está falando aqui do que deu início a esse padrão negativo que muitas vezes hoje faz você conviver com desequilíbrio emocional, com uma somatização negativa de pensamentos, comportamentos, emoções, ações, enfim. O que acontece? Quando nós passamos por algum trauma, isso fica registrado na nossa memória. Se algum gatilho é acionado, e seja esse gatilho acionado por nós mesmos, de uma maneira inconsciente, ou em algum local, por algum barulho, algum cheiro, ou até mesmo por uma influência espiritual maligna, nós começamos a pensar. Quando a gente fala de consequência, a gente está falando de algo que foi criado, ação e reação. Então, inicialmente, você precisa identificar e começar a refletir sobre os seus próprios pensamentos, encontrar qual é esse gatilho que vem fazendo com que você caminhe nessa trajetória negativa. Vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. O pensamento, ele é criado. Então, digamos que esse pensamento foi criado através de um gatilho, de uma lembrança de um trauma. E isso foi uma influência negativa espiritual, foi uma influência maligna, tá? Não vamos entrar nesse ponto a princípio, mas o que eu quero dizer para você, para que você se conscientize, é que você precisa começar a identificar qual é esse gatilho que te direciona a criar um padrão negativo que somatiza emoções negativas e trazem consequências emocionais negativas para sua vida. Então, a partir do momento que você começar a prestar atenção em quais pensamentos que iniciam um padrão, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, o que faz essa pessoa criar um ciúmes? De repente, quando ela pensa no cônjuge distante, o cônjuge trabalhando com algum colega de trabalho, e aí isso vai trazer um gatilho que vai fazer essa pessoa começar a criar um pensamento negativo, que vem outro pensamento negativo, que já cria um imaginário negativo, que já começa a somatizar emoções negativas. O pensamento negativo gera emoções negativas, que geram palavras negativas, que geram ações negativas, que criam hábitos negativos, que criam comportamentos negativos, que se tornam o seu caráter, que se tornam a sua personalidade e que a partir daí traz para sua vida consequências e resultados, cria para você um destino. Então, são passinhos. Talvez você
nesse primeiro momento você não consiga acompanhar tudo o que eu falei. Mas o mais importante nesse momento é você começar a identificar qual é essa semente que foi plantada de maneira negativa em você. Qual é esse gatilho que faz você reviver emoções negativas. As emoções negativas, elas estão ligadas ao seu passado, a um trauma, a alguma coisa ruim que você vivenciou, que você experienciou e que aí criam novas emoções negativas que causam somatização. Geralmente, essas emoções negativas, elas podem ser apenas uma lembrança, algo que você lembra, mas também pode ser um imaginário, algo que você cria a partir desses pensamentos negativos. Então, é muito importante nesse momento que você pense que as consequências emocionais que você tem hoje, elas são criadas a partir de uma semente de pensamento, de um gatilho de pensamento. Qual é esse gatilho? O que traz para mim? Você precisa identificar quando você está bem e o que gera em você esse desequilíbrio. Qual é esse gatilho? É uma lembrança? É um pensamento? E na verdade, sim, são todos pensamentos, mas é um pensamento específico? É alguma situação relacionada a algum relacionamento que você teve? Ou algum trauma específico que você já sabe que vivenciou? Então é muito importante que você tenha essa consciência, para que a partir daí, quando esse gatilho for acionado, a partir do momento que você perceber que iniciou-se essa semente, você quebra esse padrão. E aí esse padrão você pode quebrar de inúmeras maneiras, tanto você mudando o seu foco para olhar para outra direção e buscar um novo pensamento, quanto você criar hábitos espirituais como a oração. A própria oração, quando você faz a oração, você acaba anulando as forças negativas que estão estimulando essa opressão negativa em você. A oração, a busca por Deus, mas também você mesmo, de maneira consciente, começar a buscar novos focos. Se o seu trauma, se aquela experiência negativa que você teve, ela te traz pensamentos negativos, é importante que você comece a olhar para outro lado, para outra vertente, uma vertente positiva em relação a isso. O que de fato é mais positivo quando se trata desse tipo de assunto que te traz um sofrimento? Bom, eu vou ficando por aqui. Tá? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, mas eu volto com mais um vídeo da nossa série Cura Interior.